noite! Está no ar o ICL, segunda edição desta segunda-feira, dia 13 de março. Confira agora os destaques do programa de hoje. Estão esticando a corda! Bolsonaro diz que vai entregar as joias das Arábias para o Tribunal de Contas. E saiba quais as 7 perguntas que podem comprometer o ex-presidente no escândalo. O STF solta mais presos dos atos golpistas de 8 de janeiro, todos monitorados com tornozeleiras eletrônicas. Como a falência bilionária dos bancos nos Estados Unidos pode mexer com seu bolso. A opinião de César Calejon, Chico Sá, Guga e Ricardo Noblat, Maíra Réquia e André Roncalha sobre os principais temas do dia. É isso aí, segundou. Vou começar com o telão hoje, hein? Boa noite, Guga Noblat, tudo bem com você? Boa noite, minha querida Rô, Calejon, Chico e essa audiência maravilhosa. É isso aí. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rô. Boa noite, grande César. Boa noite, meu querido. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que segundou. César Calejon, boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, Rô, Guga, Chico, querida audiência. Rô, eu vou destacar hoje essa questão de que o chefe da Receita Federal, Ricardo Feitosa, teve encontros secretos no Palácio do Planalto com autoridades do governo federal. Então, os encontros não estavam na agenda oficial nem do Bolsonaro, nem do general Heleno, que era então o chefe do GSI, e o Heleno disse que não se lembra de ter encontrado o Ricardo Feitosa. Ele não desmentiu, ele não disse que não houve encontros, ele disse que não se lembra. Curiosamente, esses encontros aconteceram exatamente na data quando houve uma devassa em opositores políticos do próprio Bolsonaro. Então, por exemplo, o Paulo Marinho, o Gustavo Bebiano, o Eduardo Gussen, que estava atrás ali do caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então isso é um escândalo, é mais um escândalo para a família Bolsonaro, porque utilizar a Receita Federal, que é um órgão de Estado, que tem que fazer o controle aduaneiro, dos tributos federais e tal, para fins específicos de espionagem, é absolutamente estarrecedor e é mais um escândalo que se soma à família aí Bolsonaro. É isso, né, Chico? Se não está na agenda oficial, é um encontro secreto. E se é secreto, por quê, hein? Se não está na agenda, é moita. E moita, com bolsonarismo, sabe o que dá, né? Rachadinha é o mínimo, é o varejão, né? Exato. De rachadinha, as joias que ele disse que não é dele, etc. Essa novela toda. E aí, Guga, batom na cueca? Pois é, o general Heleno, a memória dele vai permanecer curta até a hora que acharem uma foto desse encontro. O medo dele desmentir é que apareça algo que prove que ele mentiu pra gente. Porque, de fato, o Ricardo Feitosa foi até o GSI, onde a gente sabe que quem comandava o GSI era o Augusto Heleno. E todos os serviços, o aparelho ali da ABIN, foi colocado à disposição do Bolsonaro. Inclusive, a ABIN preparou 2 relatórios para auxiliar a defesa do Flávio Bolsonaro, atacando a Receita Federal. As pessoas não estão lembrando dessa história, mas eles fizeram dois relatórios para auxiliar a defesa do Flávio Bolsonaro, onde eles acusavam a Superintendência da Receita Federal do Rio de Janeiro de estar, adivinhem, espionando o Flávio. Eles tentaram criar uma história de que eles estavam sendo espionados e, no meio desses relatórios, eles sugeriram ali que deveria haver mudanças, que deveriam trocar pessoas ali de postos na Receita Federal, na Superintendência do Rio. Ou seja, eles disseram que estavam sendo espionados, quando na verdade eram eles que estavam espionando. E aí, Chico, o que você traz pra gente como destaque? Olha, é um destaque no tom de uma esperança irônica, né? Aquela coisa que você diz, tomara que seja, mas desconfia. O Arthur Lira, segundo o Alberto Bombig, hoje no UOL,
estaria disposto a impor aquele tom que ele fez com o Nicolas Ferreira, no caso do ataque transfóbico do Dia da Mulher. O Arthur Lira estaria disposto a implantar mesmo uma linha mais dura, não deixar aquele tipo de história tomar conta do plenário, não deixar virar um cercadinho bolsonarista com a extrema-direita usando daquela forma o plenário. Eu fico com a minha esperança irônica. Tomara, mas é difícil. E por falar no Nicolas, só um subcapítulo disso. Lembra que a gente ficou aqui até meio desesperançoso, né? Porque o cara tinha aumentado o número de 46 mil novos seguidores, etc., depois daquele crime que ele cometeu no plenário. Olha, as agências de análise digitais ou digital começaram a trabalhar em cima desse fenômeno e viram que, além de não ser bem assim, foi a primeira vez, depois da eleição, que se usou robôs em massa na internet, nas redes sociais. Então, esse menino, ele está naquela mesma linha de montagem dos robôs bolsonaristas, então vamos ficar de olho e desconfiar. Perfeito. Tá certo. E aí, Guga, o que você traz pra gente? Olha, a Michele Bolsonaro, coitada, gente, ela tá morando, diz ela, que de aluguel, de fato. Tá morando de aluguel junto com as 2 filhas dela. E ela tentou usar essa informação para sensibilizar as pessoas de que ela não é essa pessoa ávida por joias e por dinheiro. E para tentar passar uma imagem de Michele mais humilde, ela vazou a história de que estaria colocando 2 cachorrinhos que ela encontrou na rua para adotar, para adoção, porque morava numa casa de aluguel e não poderia tê-los ali, e também por ter também outros animais de estimação. O que ela não contou é que a casa que ela está morando de aluguel custa por mês 12 mil reais, tem 2 andares, tem uma piscina gigantesca, tem um espaço de quase 800 metros quadrados só de área verde, fora os 400 metros quadrados de casa construída, portanto, ela está morando numa mansão. Mas, apesar disso, ainda tentou passar essa imagem de Michele, a coitadinha, né? Ô, Guga, mas o truque é muito bom, né? É muito bem pensado. Mora de aluguel, não pode comprar ração lá dos bichinhos, então já tem que mandar embora. Digamos que é uma peça publicitária muito bem feita. É por isso que tem que ler nas entrelinhas, né? Qual o valor do aluguel? 12 mil reais. Agora, 12 mil reais de aluguel, hein, Guga? 800 metros quadrados de área e você não pode ter 2 cachorros? Bom, então ninguém no Brasil pode ter cachorro. Exato. Nossa Senhora. E ela só usou essa desculpa, ela só usou essa história do cachorro, gente, para poder também espalhar que teria pego cachorrinhos na rua, claro, e que estava os colocando agora para adoção. É para construir essa imagem, né? Da Michele Boazinha. Não a Michele que esvazia espelho d'água para pegar moedinha. Não, a Michele que cuida dos cachorrinhos. Exato. Mas junta o amor pelos animais, é muito bem pensado. Sabe, esse marqueteiro aí, ou ela mesma, que ela é uma mulher inteligente. Olha a casa aí, ó. Ela pensou um truque, um belo truque, né? Pois é. Gostei do roteiro, forma, né? Da forma maquiavélica. Pois é. Olha a casinha da Michele aí, ó. Que tentou aplicar. Pequena casa com um aluguel de 12 mil reais. Pois é. Sabe o que eu não entendo? Como é que essa família que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo não dá pelo menos uma casinha, um quartinho numa casa para Michele? Eles têm tanto imóveis que passaram na mão da família Bolsonaro e mesmo assim não deixaram nenhum para ela, pelo jeito. Guga, essa daí é outra novela, Casos de Família, tá? Deixa eu chamar o nosso primeiro convidado, que é também conhecido como pai do Guga Noblar, que é um experiente jornalista de política e colunista do site Metrópolis. Seja muito bem-vindo, Ricardo Noblar, ao ICL segunda edição. Que prazer receber você aqui. Prazer é meu de encontrar os amigos, o Chico, há muito tempo que não nos víamos, só nos falávamos. Pois é. E eventualmente até nos cutucávamos. Agora, esse negócio de chamar de experiente jornalista é a melhor forma que existe, o que se inventou para destacar a idade de uma pessoa na chegada ao Não é bem assim. Mas é melhor do que chamar
Não, mas é melhor do que chamar de tio, pelo amor de Deus. Você é um jovem jornalista, Noblar. Jovem jornalista, né? A quem eu admiro muito, aprendi muito. O Noblar tem uma história no jornalismo brasileiro de furos, edições memoráveis. Jornal do Brasil é a fase que eu mais lembro dele. Mas tem, por exemplo, uma entrevista com o Gilberto Freire na Playboy, que eu não esqueço até hoje, de tão boa que foi aquela entrevista. Então Essa, Chico, eu te falo, foi claro que eu fiz muitas entrevistas ao longo da vida, mas essa foi a única que eu acho que prestou, sinceramente, porque ele estava completando 80 anos de idade. Olha, se vocês deixarem, eu vou contar várias histórias e ele não vai conversar nada sobre portanto, me interrompam. Ele estava completando 80 anos de idade, eu trabalhava na Veja, na sucursal da Veja em Salvador, e a Playboy, aquelas entrevistas longuíssimas que a Playboy fazia, me pediu para ir lá entrevistar Gilberto Freire, e foi fantástico, pelo amor de Deus. Ele confessou os casos dele com jovens negros na África do Sul. Olha, ele falou de tudo. Tanto que depois nunca mais a família dele quis conversa comigo. Nunca mais é nunca mais. E eu liguei para ele, para o Gilberto Freire, porque uma revista daquela tinha virado um escândalo. Os jornais falando, Estadão, Folha, aquela coisa toda. Aí alguém me disse, olha, liga, vai lá, fala com o doutor Gilberto para saber o que é que ele achou da entrevista. Aí eu liguei, achando que ia levar o maior esporro da minha vida. E aí eu disse, e aí, doutor Gilberto, o que é que o senhor achou? Aí ele respondeu com aquele sotaque dele, somos sócios num grande escândalo, hein? Maravilhoso, Ricardo, muito bom. É uma obra-prima a entrevista, maravilhosa mesmo. Meninos, olha, vamos entrar na pauta do dia aqui, que eu sei que o papo vai longe, né? Chega de nostalgia. Vou tirar o chopp dessa sala agora. Peraí, deixa eu só falar que é pior que a Madre Teresa de Calcutá. Alguém aqui já entrevistou Santo Vivo? Eu entrevistei. Madre Teresa de Calcutá em Salvador para Veja. Rapaz, como ela era chata. E a entrevista da página amarela da Veja na época era de 4 páginas. E aí eu me preparei, li tudo, fiz muita pergunta, ela respondia monossilabicamente. E aí chegou e acabou as perguntas e eu pensava, não dá 2 páginas, quanto mais 4. Aí eu falei lá com a freirinha que acompanhava ela, a freirinha disse, não, mas tem um livro aqui dos pensamentos da Madre Teresa que o senhor pode usar à vontade. Foi assim que eu defendi as 4 páginas na Veja. Salvou. Voltemos ao que interessa. Bom, vamos lá, que saiu agora há pouco no blog da Júlia do Alibe do G1. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro avisou a Polícia Federal que vai entregar ao Tribunal de Contas da União, o TCU, o conjunto de joias de luxo sauditas que ficaram com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa quer que as peças fiquem sob a guarda do TCU até que o destino final seja definido. Guga Noblar, a defesa se antecipou, né, e resolveu devolver as joias para o TCU até que tudo seja resolvido. A nova defesa, porque o Bolsonaro ele trocou. Antes era o Frederico e o Wassef. O Wassef, aquele que guardou o Queiroz na casa dele enquanto o Queiroz estava foragido da justiça. E quem tem o Wassef como advogado já está ali assinando praticamente um atestado de culpa. Porque ninguém que pega o Wassef é porque é inocente. Enfim. E aí ele trocou de advogado e esse advogado novo veio com essa estratégia de se antecipar ao que o TCU deve ordenar a partir de quarta-feira, que é o que o Bolsonaro devolva o estojo de joias, esse segundo estojo, que foi o que entrou de maneira ilegal e que seria avaliado em R$400 mil, e que estaria, inclusive, ele admitiu já de posse dele. Ele falou agora que vai devolver, que vai deixar com o TCU até que o TCU tome uma decisão, e a decisão que deve ser tomada na quarta-feira será esta, a de, enfim, fazer com que o Bolsonaro cumpra o que a Justiça já ordenou desde 2016, que é entregar, depois de uma decisão do TCU de 2016, que é
entregar objetos valiosos. O presidente não pode ficar com nada que seja de fato valioso, uma joia ou um estojo com joias como ele ficou. Enfim, ele precisa devolver e pelo jeito vai acontecer. Essa é a estratégia. Agora, Ricardo, queria saber o que você achou dessa estratégia dos advogados, que certamente terão um trabalho duro pela frente para explicar o inexplicável, né? Olha, eles estão... É óbvio que eles estão, primeiro, se antecipando. Eu acho que o Guga já disse isso, mas como ele me lê e eu leio ele, eu não sei quem é que está repetindo quem. Mas eu acho que ele está se antecipando a decisão do TCU desta quarta-feira, que é pedra cantada, todo mundo sabe disso desde a semana passada. O ministro do TCU, que na semana passada julgou inicialmente essa questão, deu lá, nem cobrou que Bolsonaro devolvesse a joia, não. Fez lá 5 perguntas ridículas, porque o ministro é bolsonarista, o Nardes, e facilitou as coisas para o Bolsonaro. Mas só que pegou tão mal essa decisão do Nardes da semana passada, do ministro do TCU, que o TCU marcou essa sessão para esta quarta-feira para dizer não, tem que devolver a joia já. Então a defesa do Bolsonaro, espertamente, não mais do que isso, está se antecipando a uma decisão do TCU. Porque uma coisa seria se antecipar, o que é bom, pelo menos para a imagem do Bolsonaro, ou menos ruim. A outra seria não, devolver as joias só depois, obrigado por uma decisão do TCU. E a segunda coisa é que isso não livra e não vai livrar Bolsonaro de responder a um belo de um processo pela apropriação de joias. Porque mesmo ele devolvendo as joias, ele não está fazendo nenhum favor. Mesmo devolvendo as joias, ele soube que parte das joias foi apreendida, que foi a parte mais valorizada, que era da Michelle. Ele soube que a parte da joia dele, o negócio dele, a parte dele nesse negócio, que eu não sei o que foi direito, entrou ilegalmente no país. Ilegalmente. E ele ficou caladinho. As joias do Bolsonaro ficaram lá guardadas durante quase um ano no Ministério das Minas e Energia. Vai dizer que Bolsonaro não sabia? Só soube acidentalmente no final do ano passado, umas joias recebidas e guardadas desde outubro. Claro que ele sabia. Agora, ele não queria que nada disso vazasse durante o ano eleitoral de 2022. Porque senão, aí ele poderia perder, só que ele perdeu mesmo sem esse vazamento. Então, ele será processado, ele terá que responder por isso, entrada ilegal de joias ou de valores acima do que deveria ser. E olha essa, Calejão, em meio às investigações das joias, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai embarcar para Orlando, nos Estados Unidos, nesta semana e deve ficar pelo menos por 15 dias, né? É hora de combinar, né? É hora de acertar, né, as contas dentro dos casos de família, especificamente sobre o caso das joias, né, do suposto presente. Eu acho que no limite, no mínimo, essa história das joias atrapalhou significativamente, principalmente os planos da Michelle, do PL, o plano que o Jair Bolsonaro estava esboçando de volta, depois daquele fôlego que ele ganha durante o CEPAC, vocês lembram, que é aquele evento conservador no qual ele foi citado pelo Donald Trump, e ele estava percebendo que se criava um momento, esse evento, por exemplo, que a gente tem na tela aí, ele se articulou de uma maneira que lembrava aquele Jair Bolsonaro em campanha, durante o momento ali mais glório, ou inglório, para todos os efeitos, do próprio bolsonarismo. E agora, com essa questão das joias e da pressão que todo esse novo cenário coloca, dá para perceber que a situação é bastante diferente. Agora, o que eu acho que vale a pena ponderar, e aí eu passo para o Chico com essa ponderação, eu venho recebendo muita gente me questionando, olha, existem imagens, esse tipo de imagem que vocês estão vendo na tela, existe recibo de que o segundo estojo, avaliado no valor de R$400 mil, foi efetivamente entregue no Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. E todo um conjunto probatório
que indica para que efetivamente ele recebeu essas joias como fins de propina. Tem o artigo 302, por exemplo, que diz que caso você esteja evadindo o distrito da culpa, você pode ter a tua prisão cautelar decretada. O que você acha, Chico? O que falta? Isso deve acontecer? Como é que você sente que evolui essa questão? Cara, a minha primeira pergunta, e depois eu vou transferir para a família Noblar, nobre família Noblar e do outro lado, se vai ter prisão, se não vai ter prisão. São perguntas que eu faço todo dia. Eu como já um senhor com certo ceticismo, eu acho que ele vai embora de Orlando, ou Itália, ou lá para o mundo árabe, onde ele é muito bem recebido. E eu acho que não se vê mais Bolsonaro né, por essas plagas, pelo menos na próxima década. Eu gostaria de saber, por curiosidade, o Noblar pai, ele viu várias sucessões no Brasil, vários finais de feira de governo, várias heranças malditas. Então não sei qual é a previsão do Ricardo para o desenlace, para o desenrolar desse roteiro, Noblar. O que é que você acha Chico, eu acho que ele vai voltar para o Brasil, porque ele não vai ficar lá fora o resto da vida, nem por anos a fio, nem coisa nenhuma. E ele vai voltar pelo seguinte: ele sabe que, pelo menos hoje em dia, o clima dentro dos tribunais superiores é desfavorável a uma prisão dele, não por piedade dele, mas por inteligência. Olha, prender Bolsonaro aqui, chega, aí a gente vai e prende. Aí o Bolsonaro vira Marte, aí é que você vai ter acampamentos que não vai poder desmontar, porque acampamento lá perto da penitenciária da Papuda tem áreas já ali desertas, as pessoas podem ficar lá, não dá para dizer que elas estão incomodando. E talvez até o que ele desejasse. Então, no que depender dos tribunais superiores, ele não será preso. Agora, a gente tem o que se chama, o que alguns chamam de juiz de fim de semana. Isso. É aquele juiz que aí procurando uma chance de dar um despacho aí para ficar famoso. Então, ele chegando, pode acontecer com ele o que aconteceu com o Temer. Temer saiu da presidência da República, depois foi preso. E aí os tribunais superiores, o Supremo soltou o Temer, não sei o que, não era o caso de realmente mantê-lo preso, etc. e tal. Então ele se arrisca a isso, uma temporada rápida, curta na prisão, entendeu? Mas não creio que, a não ser se você chegar daqui a um tempo e a justiça, o relógio da justiça é muito devagar, a concluir que ele fez alguma coisa de muito mais grave, que mereça ser condenado e preso, mas isso aí levaria anos, entendeu? E tem uma questão aí no horizonte muito curto, que é o seguinte: Bolsonaro ele precisa que esse tempo passe, precisa de mais algum tempo, porque para o ano tem eleição municipal. Se ele não chegar inelegível lá, ele vai ser no mínimo candidato a prefeito do Rio de Janeiro, com grande chance de se eleger, porque o Rio nunca nos decepciona. É verdade. Então, ele poderá se eleger prefeito do Rio. E aí muda de figura. Você não. Como é que é? Vai prender o cara eleito. A partir de um certo momento, como candidato, já tem uma certa imunidade. Entendeu? Então, ele joga para esticar o tempo. E a justiça joga para encurtar o tempo. A inegibilidade de Bolsonaro, ela parece o que vai acontecer, mas não é certo ainda, porque a justiça tem até mais ou menos final de maio para julgar um processo aí que é muito complicado para ele. Se declarar ele inelegível, acabou. Ele sai de cena pelo menos por uns 8 anos ou mais. Agora, se chegar em maio e não tiver julgado, nem condenado, nem tornado inelegível Bolsonaro, aí complica, porque a composição de forças dentro do Tribunal Superior Eleitoral vai mudar com a saída do ministro Ricardo Lewandowski. Vai entrar o Cássio Nunes Marques, vai entrar o André Mendonça, todos dois
exemplares fantásticos do bolsonarismo, e aí o jogo pode mudar. Então o problema agora é contra o relógio para torná-lo inelegível até o final de maio. Vamos ver se vai dar. Vamos ver, né? Perfeito. E saiu hoje na coluna da jornalista Juliana Dalpiva, do UOL, que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República vai cobrar explicações de todos os ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro que estão envolvidos com o escândalo, né, das joias das Arábias. Guga, queria entender com você, qual é o peso dessa comissão e o que você espera desse resultado? Olha, a apuração que eles estão fazendo é semelhante ao inquérito da Polícia Federal, só que eles não podem incluir o Bolsonaro. O que eles apurarem vai ser repassado para o Ministério Público Federal, que aí sim pode investigar e fazer algum tipo de cobrança contra o Jair Bolsonaro. Eles vão ouvir o Bento Albuquerque, eles devem ouvir o Jairo Moreira, aquele que foi enviado no 29 de dezembro, no final do ano, para tentar pegar as joias lá em Guarulhos. Eles devem ouvir também o Júlio César, que era o chefe da Receita Federal, que tentou fazer o jogo aí do Bolsonaro, que fez pressão na superintendência lá de São Paulo para que eles entregassem as joias. Também tem aquele Marcos André Soeiro, que foi o assessor do Bento Albuquerque, que tentou passar com as joias escondidas na mochila. Todos eles vão ser ouvidos e o que eles apurarem, o que for investigado, vai ser repassado para o Ministério Público Federal. O Bolsonaro não será investigado junto à Comissão de Ética da Presidência. Agora, o que o Bolsonaro está tentando fazer, o que essa comissão também, se não for bem feita, pode acabar auxiliando o Bolsonaro a fazer, é jogar a culpa no Bento Albuquerque. Porque o Bolsonaro já partiu de fato para essa estratégia, ele quer deixar a bomba estourar no colo do Bento Albuquerque. Está tendo aí um papo de que está talvez começando um racha. A gente vai ver como é que vai ser o depoimento do Bento Albuquerque. Ele conseguiu uma semana a mais para talvez, quem sabe, combinar versões. Ele deveria ter prestado depoimento junto à Polícia Federal na semana passada, mas ele vai ser ouvido, acho que amanhã, se eu não me engano, e a gente vai ver se ele vai querer matar no peito essa história ou se ele vai jogar a bomba pro colo daquele que é o principal beneficiário disso tudo, que é aquele que ia ficar com as joias milionárias, Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, a estratégia dele é queimar o Bento, é deixar o Bento ter que explicar isso como se ele talvez tivesse sido usado pelo Bento e não como se ele fosse a pessoa que usou o Bento. Vamos ver se o Mauro Cid, que é o braço direito dele, o topa-tudo dele, vai continuar também matando no peito essa história, mas é mais uma investigação que vai ouvir aqueles que podem queimar Jair Bolsonaro. E, Ricardo, na sua coluna de hoje no Metrópolis... Opa, pode falar, pode completar. Não, o que eu queria perguntar é como pelo jeito o Gustavo fez o dever de casa dele, me explica uma coisa, Guga. Essa comissão aí de ética da presidência ainda é a comissão da época do Bolsonaro ou é uma comissão renovada pelo Lula? Eu li umas 2 semanas atrás que pelo menos alguns integrantes, eu acho que 4 ou 3 tinham sido trocados, mas o restante, eu acho que são 9 ao total, eu não me lembro o número exato, estou falando de matérias que eu li semanas atrás. Aí sim dizia que uma parte tinha sido trocada, mas uma outra parte, a maior parte ainda é de pessoas que foram colocadas ali pelo Bolsonaro. Eu sabia que você não tinha feito o dever de casa, eu sabia. Olha o chefe. Acertei metade. Dá um Google que eu acho que eu acertei. Esse é o Noblar chefe. Esse é o Noblar chefe ali. Sempre. Eu acho, mas isso eu li. Mas isso eu li. Eu sei que uma parte foi trocada. Se de uma semana para cá trocou o restante, mas de fato a maioria desses integrantes ainda são bolsonaristas. Eu sei disso. O professor é exigente, hein, Guga? Ao vivo, hein? Esse era o chefe de sucursal em Brasília que tinha sempre essa pergunta. Repórter não vadiava na frente dele, não pode escapar. Aproveitando, tá, Ricardo, na sua coluna de hoje no Metrópolis, você pergunta, por exemplo, onde está o presente, né, que Bolsonaro pegou, né?
e que ele vai devolver para o TCU. Quer dizer, será que o presente ainda está no Brasil, no acervo pessoal dele? Será que está nos Estados Unidos? Quais são as outras respostas que faltam para a gente completar essa história? Você está perguntando para mim? Estou perguntando para você, Ricardo. Sim, Ricardo. Tá. Bom, essa é uma questão, porque chegou a sair publicado que ele tinha deixado essa joia já aqui num armazém, sei lá, num ponto. Num acervo pessoal, né? Um acervo pessoal dele que ninguém sabe onde era, mas que parece que a Polícia Federal até já tinha localizado. Ou em outros momentos que ele poderia ter levado a joia, eu acho que ele deve ter deixado em algum lugar seguro por aqui. Mas tem outras perguntas para ele responder. Ele tem que responder, por exemplo, sabia quando soube que as suas joias, essa titica aí no valor de R$400 mil apenas, que o que vale mesmo são as da primeira-dama, 16 milhões e meio de reais. Gente, é dinheiro para burro. Mas, enfim, sabia que as suas joias tinham entrado com outro assessor lá do Bento? Sabia? Soube quando? Não me venha com essa história de que só soube 1 ano e pouco depois. Mas tudo bem, mas soube quando? E não sabia que a legislação diz que a partir de um certo valor, mesmo dadas em caráter pessoal, os presentes, eles têm que ser incorporados à presidência da República, ao acervo. Você não pode receber presente a partir de um certo valor. Não pode. Vai dizer que não sabia, desconhecia essa lei, não tinha ninguém em torno do presidente da República para dizer, não pode, esse negócio aqui é muito caro. Depois, como é que o senhor sabe que as suas entraram ilegalmente e o senhor mesmo não toma a iniciativa de dizer, olha, não pode, olha aqui, esse negócio entrou ilegalmente, chegou às minhas mãos agora, eu tenho que devolver e comunicar à Receita Federal. O senhor também não fez isso. Olha, tem pergunta para burro para que ele responda ou tente não responder. E tudo isso implica em incriminá-lo, claro, óbvio que sim. Ele não tem como escapar dessa história, salvo por conjunções bolsonarianas que sempre existem e possam existir. Mas ele não tem como, ele sabe, entrou ilegalmente, pronto. Ficou sabendo um ano depois, tá legal, foi um ano depois, mas ficou sabendo. E aí fez o quê? Não, levou com ele. Não pode. Não pode ser apropriação ilegal. Uma das perguntas que o Noblar Pai colocou e que é pertinente é saber o papel da Michelle, se ela foi laranja ou não foi. A Michelle está querendo, e o PL, obviamente, do Valdemar, estão tentando passar a imagem de que ela é só uma vítima de Jair Bolsonaro. Agora, fica também a dúvida, se Michelle tivesse sido informada pelo Jair Bolsonaro que ele usaria o nome dela para trazer joias milionárias, qual é a dúvida que Michelle diria sim? Alguém duvida disso? Uma pessoa como a Michelle, que tem o histórico dela, que retirou água do espelho d'água, que esvaziou o espelho d'água para pegar moedinhas, se o Bolsonaro avisa para ela que vai fazer isso, alguém acha que ela vetaria ou alguém duvida que ela diria sim? Então a gente tem que saber o papel dela. E agora a comissão de ética, só voltando naquele assunto, de fato, só mudaram 3 nomes. São 7 questão de honra, e o Lula nomeou 3 em fevereiro, e desde então permanecem os outros 4 bolsonaristas. A informação estava correta. Acertou. E eu só não passei o número exato. Estava correto. Boa, Guga, muito bem. Eu queria acrescentar uma coisa, se me permitirem, sobre a Michelle. Com certeza. A Michelle é sempre uma pessoa... Eu tenho uma certa queda pelas primeiras damas. Tô sabendo. Mas é no sentido de que eu entendo o sacrifício delas muitas vezes. Elas são postas em segundo plano. Tudo em torno do marido. É nesse sentido, não é no sentido maldoso que você está imaginando, não, Chico. Eu comecei a me apiedar das primeiras damas com quem? Com a esposa do presidente Temer. Coitadinha, que ela vivia sem saber o que Marcela, acontecia com ela.
Dona Marcela. Mas voltando, a Michelle, ela está indo aos Estados Unidos, claro, isso faz parte. Primeiro, para dizer que está com muita saudade do marido, etc. e tal, mas até aí tudo bem. Ela está indo para se acertar em termos de, claro, como é que a gente vai fazer, o que é que vai dizer daqui para frente. Embora isso já deva estar costurado a essa altura. Agora, eu tenho a impressão que ela está indo também muito lá para dar algumas explicações ao marido, porque o marido não está gostando muito, ou nem um pouco, dessa história do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tá a cortejar no bom sentido, no sentido político, a cortejar a dona Michelle, está virando quase que um casal inseparável, para que ela até eventualmente possa substituir o Bolsonaro como candidata em 2026, caso o Bolsonaro se torne inelegível. O Bolsonaro já mandou o recado de que não está gostando muito dessa história. Então, a Michelle está indo lá também para acertar os ponteiros, etc. e tal. Eu dou a maior força, Michelle. Ou pelo menos alinhar o discurso, né, Ricardo? Que também é importante. Né? Alinhar o discurso, mas para dizer também, olha, vem cá, sai de junto desse Valdemar Costa Neto, porque ele está querendo, sei lá, nos separar no bom sentido também. Sim, tem isso, tem que levar em conta isso também. Captou, Chico? Total, estou de acordo, camarada. É para ficar de olho, né? É uma maravilha, né? A gente trabalha no limite da irresponsabilidade, né? Exatamente. Pois é. Ricardo Noblat, que prazer, que conversa gostosa, quanta informação importante você trouxe aqui pra gente no Série Segunda Edição. Volte sempre, viu? Isso é só para causar uma boa impressão. A gente é fã há um tempão. Obrigada, viu? Uma boa noite para você. Eu é que agradeço a vocês e deixo um abraço para todos. Obrigado, boa querido. Noite, obrigado, querido. É isso, né, gente? Tem que alinhar direitinho esse discurso aí. Sei, não sei. É presente, não é. Entrou, não entrou. Não sabia, eu sabia. É o jornalismo de Brasília, de verdade. Com todo respeito ao filho e amor ao filho também, mas claro. Ricardo Noblat. Você gostou, né, Guga? Porque eu falei também conhecido como o pai do Guga Noblat, porque geralmente é o inverso, pois é. Né? O Guga é o filho do Ricardo. Olha só que moral. Tá vendo a moral que você me deu? Um dia eu chego lá. Que isso. Deixa eu chamar a advogada Maíra Réquia. Oi, Maíra, boa noite, tudo bom? Boa noite, Roberta. Boa noite, César, Chico, Guga e todos e todas que estão nos assistindo aqui. Maravilha. Vamos lá, porque saiu na coluna do jornalista Reinaldo Azevedo no UOL. Gabriela Saraiva de Azevedo Rores, procuradora da República que atuava em Guarulhos, onde fica o aeroporto de Cumbica, foi designada pelo Ministério Público Federal para a investigação do caso das joias das Arábias. O problema é que Gabriela é casada com um político bolsonarista, o vereador de Campinas, Nelson Rorisch, do PL. Doutora Maíra, há conflito aí? Como é que a senhora vê essa história toda aí? Eu vou divergir da opinião que foi veiculada aí nessa matéria, muito bem feita, aliás, e eu entendo, Roberta, que há conflito de interesse, uma vez demonstrado que ela tem uma predileção político-partidária pelo partido do Bolsonaro, dada a sua ligação com o seu marido. A gente tem na legislação causas bastante específicas de impedimento de suspeição, justamente para para garantir que o processo ele seja conduzido de uma maneira que não reflita ali a vontade, seja do julgador, seja do membro do Ministério Público. Então, quais são essas hipóteses, né? Basicamente, você não pode atuar quando o seu cônjuge é parte do cônjuge, né? Eu falei direitinho, não igual o Sérgio Moro, mas quando o seu cônjuge não é parte, você não pode atuar quando ele é parte, na realidade, ou então quando tem algum parente até terceiro grau. Mas a gente também tem que ficar bastante atento e vigilante das causas de suspeição, das hipóteses de suspeição, que é quando a pessoa ela tem algum interesse, direto ou indireto, naquela matéria. Seria de muito bom tom, eu sei que parece que já saiu na Diário Oficial, que essa senhora ela vai assumir uma outra comarca, mas se não fosse o caso, seria de muito bom tom
que ela mesmo reconhecesse espontaneamente essa ligação, que eu não estou falando aqui de uma predileção só político-partidária, né, que as pessoas podem ter, e aí eu faço uma ressalva bastante específica aqui com os membros da magistratura e do Ministério Público, que é absolutamente vedada a atuação político-partidária, mas não se trata só de uma predileção, se trata de ser casada com um vereador bolsonarista que manifestou aí de maneira bastante ostensiva, inclusive nas redes sociais, né, o seu apoio no mesmo partido, enfim, de Jair Bolsonaro. Então, num primeiro momento, claro que a gente aqui está falando da esposa desse senhor, né, que seria quem atuaria nesse processo, mas num primeiro momento me atrai muito a possibilidade da suspeição em virtude de ter uma subjetividade, né? O processo ele não pode ser utilizado como ferramenta de persecução a um grupo antagônico, ele também não pode ser utilizado como ferramenta de livramento de um grupo que é da sua convicção ali. Então, me parece que existe sim indício suficiente, fundado receio suficiente, de que ela não estaria atuando de maneira completamente imparcial e objetiva. Eu acho que nesse caso a subjetividade, até aquela conversa, né, que geralmente as pessoas que moram na mesma residência às vezes têm ali no que diz respeito às suas confidências, etc., me parece que isso seria inegável de acontecer. Então, talvez fosse o caso dela dar exemplo, né, que não foi, aliás, que foi completamente feito de maneira contrária. Quando a gente fala, já estou me estendendo, mas só para registrar, porque eu acho que é importante, quando a gente fala de impedimento e suspeição, a gente tem que sempre lembrar de Sérgio Moro e Delagnol, que esses sim subverteram completamente o sistema judiciário brasileiro. Utilizaram o processo de maneira a perseguir o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tiraram ele da corrida eleitoral, combinaram estratégias jurídicas, levantaram sigilo. Então é disso que se trata, é da utilização do processo para satisfação de interesse próprio. Ainda que ela não seja atuante, né, nas redes, mas ela é casada com um vereador bolsonarista, e isso atrai ali uma pessoa que está muito próxima e que, em tese, eu acho que não teria a isenção necessária para conduzir esse processo. Como disse a Maíra, é provável que ela não fique com o caso, né? Porque ela pediu remoção para Osasco, portanto, ela não faz mais parte de Guarulhos, né? Onde fica o aeroporto de Cumbica. Ela está numa manifestação com camiseta, sabe aquela coisa bem tosca, contra o comunismo? Uau! Assim, ela não é só bolsonarista, ela é mais bolsonarista do que qualquer um na face da terra, sabe? Aquela coisa declarada, né? Não é, doutora Maria? Acho que isso, eu não queria ser julgado por alguém que tem partido, né? E eu acho que tem uma questão fundamental aqui, que eu gostaria de te ouvir, Maíra, que é o seguinte: quando a gente fala em imparcialidade, esse é um conceito bastante abstrato, questionável, é difícil determinar com precisão o que é ser imparcial, uma vez que todos somos criaturas sociais, a gente vive de forma a ser influenciado por uma ou outra ideia, uma ou outra pessoa em ampla medida. No que diz respeito à atuação dos magistrados, qual é a medida legal, o que preconiza efetivamente a lei, no sentido de dizer, você não pode se manifestar dessa ou daquela maneira. Você não pode, por exemplo, atuar de forma político-partidária. Maíra colocou isso aí com muita propriedade. O que mais, por exemplo, que cabe a um magistrado fazer ou não no sentido de demonstrar preferências políticas, por exemplo? César, assim, a Constituição ela traz de maneira bastante clara essa questão que impede os membros do Ministério Público e da magistratura de terem atividades político-partidárias. Tanto é que essas pessoas não podem sequer estar afiliadas, não podem participar de atos políticos partidários. Inclusive, o CNJ vem batendo nisso. A gente viu aí há pouco tempo a questão do próprio Bretas, daquela outra juíza Ludmilla, que também sofreram ali punições em virtude de manifestações públicas em prol de determinado partido ou candidatura. Para além disso, é muito bom lembrar esses senhores e essas senhoras que eles estão
adstritos à lei orgânica da magistratura, quando a gente fala de juízes, né? E ali você não pode fazer manifestação pública sobre processos que estão sob a sua condução, você não pode fazer manifestações públicas com relação a outros casos, né? Você tem que ter a função pública, e eles prestaram um concurso para isso, pressupõe um recato dentro da sua atuação. Não dá para a gente ter juízes aí dando entrevistas e fazendo como foi Moro Herói, né, numa grande falácia, com apoio aí de parte da sociedade, empresários, etc., que tira ele completamente da figura de juiz, que deveria ser imparcial. Qual que é o critério da parcialidade ou da imparcialidade? É de você ter que conduzir o processo de maneira objetiva, independente de quem está em algum dos polos daquela ação, seja autor, seja réu, seja requerente, seja requerido. O que o nosso sistema judicial ele pressupõe na garantia do contraditório é que as pessoas que estão ali defendendo teses, elas não estão perseguindo ou favorecendo as partes que estão litigando, né? Então, é muito importante que a gente traga essa questão do recato e da impossibilidade dessas manifestações, né? Não dá para se julgar ou ter um entendimento dependendo de quem é parte naquele processo. Então, eu acho que essa questão da Constituição Federal, da lei orgânica do município, né, e de todas as questões éticas são fundamentais. Por isso que eu digo, se essa procuradora participou de manifestação político-partidária, seria de bom tom que ela mesma levasse isso num reconhecimento espontâneo de ausência de imparcialidade, e comunicando ali a sua suspeição para lidar com essa matéria. Ela está diretamente envolvida com as suas convicções, né? Essas pessoas não gostam muito de provas, mas gostam muito de convicções, esses bolsonaristas. Então, talvez fosse de bom tom, caso ela estivesse mesmo designada, e automaticamente o seu substituto atuaria nesse caso. E só para finalizar, Guga, bolsonarista julgando a ação de Bolsonaro, fica complicado, né? O marido dela, né, o Nelson Osri, não sei como é que fala o sobrenome direito, ele postou vídeos e fotos desse evento que ele participou com o Bolsonaro, e foi esse dia, o Eduardo Bolsonaro também estava, e foi nesse dia que o Eduardo Bolsonaro fez um ataque virulento, dizendo que ia chutar a bunda da esquerda, enfim, é esse o dia que ele participou do evento com o Bolsonaro. Ela, a mulher dele, a Gabriela, a procuradora, tenta se expor menos nas redes sociais. Acabou exposta mais até por conta do marido. O único tweet dela é de 2019 e são os emojis que ela colocou aplaudindo o Sérgio Moro quando ele era ministro, e que ele estava ali falando no Twitter sobre uma apreensão que a Polícia Federal tinha feito de maconha. E ela estava aplaudindo a apreensão de maconha. Então, assim, é claro que ela provavelmente tem esse perfil, de fato, de ser uma pessoa mais conservadora, talvez reacionária até, que é o caso do marido já, e que ela, de fato, também parece ser assim. Então, eu também não gostaria jamais de ser julgado por alguém, ou de ser processado por alguém que tem um viés político como esse. Realmente, bem complicado. Maíra Recchia, muito obrigada. Guga Noblat, boa noite para você. Amanhã a gente se encontra. Foi ótimo receber, é sempre bom recebê-los aqui no ICL, segunda edição. Um beijo. Boa noite. Beijo, obrigada. Boa noite, gente. Beijo. Tchau, tchau. Complicado, né? Ser julgado bolsonarista, julgando Bolsonaro, quer dizer, essa partida já começa no mínimo 1-0, né? Não dá, cara. Não, aí é melhor perder por WO. Boa, Chico. Deixa eu chamar o economista André Roncalha. Boa noite, André. Tudo bem por aí ou quer um chazinho de gengibre? Tô precisando, viu? Ser pai de criança pequena é basicamente ficar doente a cada 2 semanas, mais ou menos. Mas boa noite, Roberta. Boa noite, César. Boa noite, Chico. Prazer estar aqui com vocês, apesar da febre, mas vamos lá, porque não dá para deixar para amanhã, porque o que está acontecendo no mundo afora é realmente premente, né? Então a gente tem que entender. A gente quer entender se esse negócio chega por aqui ou não chega. Pois é, urgente. Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que não vê risco e nem de um efeito dominó na economia global, a partir das quebras de 2 bancos nos Estados Unidos. O Signature Bank, com sede em Nova York, e o Silicon Valley Bank,
o 17º maior banco dos Estados Unidos, que costuma financiar startups. André, você concorda com o ministro Haddad? Você não vê nenhum resquício, nenhum impacto aqui em terras brasileiras? Bom, por hora não tem absolutamente nenhuma indicação de que haverá contágio, principalmente dentro do sistema bancário americano. Já há indicações de algum estresse na Europa, mas, novamente, estresse ocorre em situações como essa. No caso do Brasil, há pouquíssima exposição a esses bancos, né, principalmente os bancos digitais, sobre os quais pararam muitas dúvidas, principalmente ao longo do final de semana, né, Nubank, C6, Original, se eles teriam alguma exposição, eles vieram rapidamente dizer que não tinham. Então, é importante a gente entender a particularidade, né, desta crise localizada e quais são os canais pelos quais isso pode afetar a gente. Então, dificilmente vai ser o canal do contágio de corrida bancária, do contágio de uma crise financeira importada dos Estados Unidos. Tá? Esse é um fenômeno muito diferente do que aconteceu lá em 2008, quando teve a quebra do Lehman Brothers, né, em setembro. Então aqui a gente está falando de um banco que, apesar de ser grande, ele não é tão grande. Né? Ele é um banco regional, os Estados Unidos têm mais de 4 mil bancos regionais, e ele era regulado por regras diferentes daquelas que deveriam ser seguidas pelos grandes bancos. Então, ainda que a gente esteja falando de um banco grande, ele não é aquele típico banco grande demais para quebrar. Tá? Então, é um fenômeno bem mais restrito do que a gente viu lá em 2008. André, querido, obrigado, é sempre um prazer falar contigo. Agora, vamos entender então, colocando isso em perspectiva para as pessoas que nos assistem nesse momento, o teu ponto me parece muito pertinente. Por que efetivamente o Silicon Valley Bank quebrou e por que o Signature Bank também quebrou? O que causou o colapso de ambas as instituições financeiras? A gente tem, obviamente, sempre várias forças, né, que conspiram para gerar esse resultado. Então eu vou tentar desenhar aqui em 3 grandes forças. A primeira delas é a quantidade de dinheiro que foi jogado na economia norte-americana desde a crise de 2008, né, que a gente chama de flexibilização monetária, ou quantitative easing, né, que é o QE que todo mundo fala. Então o Banco Central foi jogando muito dinheiro na economia para justamente evitar que houvesse qualquer chance de uma recessão duradoura na economia a partir da crise de 2008. A partir disso, a gente vai tendo, né, principalmente com a revolução tecnológica que vai tomando conta tanto da questão digital, né, dos aplicativos de investimento que começam a crescer a partir de 2016, e agora também a transição energética, vai tendo vários bancos regionais que vão se especializando lá nos Estados Unidos em determinadas áreas. Então, o Silicon Valley Bank, como já diz o nome, ele é um banco do Vale do Silício. Então, ele basicamente tinha muito poucos clientes comparativamente a um grande banco, como o JP Morgan, como o Bank of America, né, que são bancos muito grandes. E ele era especializado, os seus clientes, em startups. Mas aqui a gente precisa entender o que é startup, porque quando a gente fala startup, em geral o brasileiro acha que é aquela empresa de fundo de quintal, que é a fantasia das pessoas, que foi como a Apple foi criada, né? Então eles acham que é aquela empresa de quintal que recebe dinheiro. E não, a gente está falando de grandes empresas da área de tecnologia, só que elas não abrem o capital delas em bolsa. Então muitas vezes o que a gente está vendo aqui é uma empresa grande, mas ela fica sempre nessa fase de startup, de começar, e ela recebe muita orientação dos capitalistas de risco, que a gente chama de venture capitalists. Né? Então são grandes investidores, né? O Peter Thiel, que é um famoso, depois a gente pode falar um pouquinho dele, porque ele foi um dos que pregou a necessidade das pessoas sacarem dinheiro do banco. Então esses capitalistas de risco falam para essas startups, por exemplo, colocar dinheiro num banco que serve, né, a eles de outras maneiras, presta serviço bancário, faz investimento e tal. Então o que acontece? De 2021 para 2022, o Silicon Valley Bank viu uma enxurrada de depósito dos seus clientes. Ele sobe lá de algo em torno de 70 bilhões de dólares para 190 bilhões de dólares. Só que ele não tem onde colocar esse dinheiro, porque em geral essas startups elas não usam, elas não sacam muito dinheiro. Então o que ele faz? Ele pega esse dinheiro, prometendo para as startups que elas podem sacar o dinheiro quando elas quiserem. Tá? Então essa promessa ela é importante.
Então, é dinheiro de curto prazo. Para quem quiser relacionar, é algo similar, não é exatamente a mesma coisa, algo que a gente chama aqui de débito automático, ou, desculpa, saque automático, você tem um investimento com baixa automática, algo parecido com isso. O banco, então, pega o dinheiro e ele falou lá para a empresa, pode sacar quando você quiser, e joga o dinheiro num título de 10 anos do Tesouro Norte-Americano. 10 anos, imaginem isso. Então ele está atravessando uma década, deixando o dinheiro lá congelado, prometendo para o pessoal que eles podem pegar e sacar o dinheiro quando eles quiserem. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira força. Combinação de taxa de juros muito baixa com não ter o que fazer com o dinheiro e jogar em título da dívida pública americana. Tá? Segunda força, o Banco Central norte-americano, a partir de 2021, começa a corrigir, fazer o que eles chamam de normalização monetária, que é subir as taxas de juros. Quando sobem as taxas de juros, esses ativos, que foi onde o banco jogou o dinheiro dele, começam a cair de valor. Eles mergulham. Não tenho tempo aqui para explicar por quê, mas como são títulos pré-fixados, quando a taxa de juros sobe, o valor deles cai. Aí você vai perguntar, tudo bem, então era só olhar no balanço do banco que você veria esse valor caindo. Não, porque uma parte importante do dinheiro que ele aplicou é o que eles chamam de segurar até a maturação, segurar até a data de vencimento. Então ele não é precificado pelo mercado. Então você olha no balanço e parece que está tudo bem. Só que o banco, na verdade, se você pega as últimas semanas, até o final do ano passado, já havia indicações de que o banco não estava com liquidez, ou seja, ele já tinha quebrado, ou ele estava próximo de estar quebrado. Só que como não havia regulação, e aqui é o último ponto que eu coloco, que é a terceira força, que é uma regulação muito fraca, o Donald Trump, em 2018, flexibiliza a regulação bancária e para bancos que têm até 250 bilhões, B de bola, tudo aqui é bilhão, tá, gente? Tá tudo trabalhando em casa de bilhão. Quem tem ativo até 250 bilhões não precisa fazer teste de estresse recorrente, que é justamente fazer essa verificação se o patrimônio do banco está de pé ainda, considerando onde ele jogou o dinheiro. Então o Trump faz essa resolução e acreditem, né? Olhem aí o que acontece. O presidente do Silicon Valley Bank foi alguém que reforçou, liderou o processo de reforço dessa legislação do Donald Trump. E um último ponto que ele também atuou muito de maneira a passar essa legislação, que era o banco ter menos exigência de dinheiro líquido. Então, vou dar um exemplo para vocês. A maior parte dos bancos, eles têm mais ou menos 50% dos depósitos deles garantidos por seguro. 50%. O Bank of America, que é um dos maiores bancos, tem algo em torno de 39%, 32%, agora não lembro exatamente, mas na casa dos 30%. Sabe quanto tinha o Silicon Valley Bank? 3%. Nossa. Ou seja, se as pessoas começassem a sacar o dinheiro, a chance do banco sobreviver era mínima, porque ele não tinha dinheiro para honrar aquilo que, né, essas empresas estavam sacando. Então a confluência de taxas de juros muito baixas, gerando essas empresas com muito dinheiro não tendo a investir, né, a aplicação em títulos do Tesouro combinada com a subida da taxa de juros e uma regulação fraca para esse tipo de banco gerou esse resultado aí que a gente está vendo agora. Maravilha de análise. Aula, André. Uma aula pedagógico. Até eu entendi. André, hoje eu vi muitas manchetes, principalmente em jornais americanos, dando conta que esses banqueiros poderiam ser punidos, investigados e tal, que o governo americano seria rigoroso, o Biden falou pessoalmente ali, eu vou punir. Eu tenho um histórico brasileiro, sei lá, eu cobri a quebra do Banco Econômico, fizeram lá uma mutreta, o governo banca tudo e ninguém é punido hora nenhuma, no caso brasileiro. Banqueiro costuma ser punido nos Estados Unidos ou em qualquer uma parte do mundo? É uma curiosidade antropológica que eu tenho aqui. Não, Chico, infelizmente não costuma ser punido. Até hoje a gente não viu ninguém ser preso pelo que aconteceu lá na crise de 2008. A gente viu o Bernie Madoff, né, que eu já conversei aqui com vocês, tem até o documentário na Netflix, documentário romanceado, né? Ele foi preso, mas é o único caso, mas ali era uma fraude, né? Era uma fraude efetiva. Sim. O que aconteceu com os bancos, ninguém foi preso. Só que o Biden agora, eu achei que ele foi bastante duro na fala hoje. Eu também dizendo, achei. A gente vai garantir os depósitos, né, o dinheiro dos depositantes, dos clientes, só que a gente não vai salvar os bancos e a gente não vai salvar os investidores. Né? Investidor corre risco e a gente está falando, né, de um conjunto de investidores que é chamado de capitalista
de risco. Ou seja, a gente não está falando, né, de alguém que não sabia o que estava fazendo. O que chama a atenção nesse caso aqui do Silicon Valley Bank e também do Signature, que também, né, era um banco bem menor e que mexia com cripto e tal, ambos são criaturas do período de taxa de juros muito baixa. Então, vários bancos, vários agentes do mercado financeiro ganharam força com a taxa de juros muito baixa, dinheiro muito fácil, e começaram a investir em várias coisas, né? Mas, fundamentalmente, a partir do momento que não tem mais onde colocar, eles correm sempre para onde? Para o título do governo. E aqui é um ponto chave para comparar com o Brasil. Lá, a gente vê acontecendo o que eles chamam de efeito riqueza, que é isso. Quando sobe o juro, o dono do ativo ele perde dinheiro, porque o ativo dele perde valor. Então ele consome menos, ele gasta menos. Isso é o que a gente chama um canal importante da política monetária. Aqui no Brasil não acontece, porque a nossa taxa de juros é pós-fixada. Uma parte dela, quase 35% da nossa dívida pública, ela é pós-fixada, o que significa, quando sobe o juro, o detentor do título ganha mais com aquele título. E aí apenas algo em torno de 30% tem o comportamento que a gente está vendo lá no Silicon Valley Bank aqui, né, no Brasil, em termos de detentores da dívida. Então é muito difícil, eu acho, que ocorra alguma prisão, algo nesse sentido. As investigações vão começar agora, né, porque o governo americano, a instituição, o órgão federal, tomou conta agora do banco, né, vai fazer investigação, auditoria, ver o que está acontecendo, e eu acho que a gente vai aprender muita coisa nos próximos dias, né, e saiu um dado que eu achei muito interessante, que o chefe financeiro, o gestor financeiro desse banco, era o mesmo gestor do Lehman Brothers, em 2008, só que ele saiu em 2007 de lá, né? E aí existem, né, evidentemente, as pessoas estão usando isso como uma forma de motivar, né, a quebra e tal, mas eu não vejo assim muita correlação entre o que foi feito lá atrás e o que foi feito aqui, porque o que foi feito aqui foi basicamente correr na direção do ativo sem risco, que é o título do Tesouro norte-americano. Essencialmente foi isso que eles fizeram. E aí onde que veio o estopim? Eles tinham um grupo, vários grupos nas redes sociais desses capitalistas de risco, e aí parece que começou uma discussão quando, na quarta-feira, eles descobriram que tinha esse rombo, né, no Silicon Valley Bank, que ele falou, olha, eu estou numa situação difícil, eu preciso conseguir fundos, e ele fez então um processo de vender esses títulos com um preço muito baixo, e ao mesmo tempo tentar vender ações do banco para poder captar dinheiro, e aí isso gerou um pânico. Gerou um pânico. Por quê? Ele chegou a perder, na sexta-feira, 40 bilhões de dólares em um dia. Em um dia. Um banco perder 40 bilhões de dólares é uma corrida bancária. Mas por que foi deflagrado esse processo? Porque os capitalistas de risco começaram a falar para os clientes, que são as empresas que têm dinheiro no banco, falar assim, olha, eu acho que o banco não vai segurar, é melhor você tirar o dinheiro logo. E isso é altamente contagioso. Por quê? Como só uma parte dessas empresas estava coberta por esse seguro federal, que eu falei que aqui seria, né, o fundo garantidor de crédito, então elas viram que não posso deixar o dinheiro lá, porque se eu deixar o dinheiro lá e todo mundo sacar, eu fico sem. Então a gente tem, né, a racionalidade dada, e nesse caso é racional, você fazer a corrida bancária, sei lá e sacar o dinheiro. Mesmo o banco tentando dizer que ele ia conseguir segurar as pontas. Não tem jeito, porque quando todo mundo começou a sacar dinheiro, o banco veio ao colapso, né, e acabou quebrando. Mas isso tudo, e olha que interessante, eu vi hoje na imprensa internacional, com pessoas que são especialistas de mercado, que houve meio que uma divisão etária. Os capitalistas de risco mais velhos, eles confiavam no banco, porque o banco tinha 40 anos de idade. E eles falavam, não, a gente confia no banco, ele presta serviço pra gente há muito tempo, tal, não vamos fazer isso, fiquem calmos, tá tudo certo. E os mais novos falaram, vocês estão loucos, a gente vai tirar o dinheiro agora, não vai deixar lá, e gerou um pouco um cabo de guerra ali entre os capitalistas de risco. Só que a hora que a coisa começa, né, não tem jeito, ninguém quer ficar para trás, todo mundo corre ao mesmo tempo para o sistema financeiro, o banco não tem dinheiro para ofertar, ele colapsa, e aí precisa de intervenção federal. André, já vou te liberar para o chazinho. Vamos só olhar juntos o fechamento do mercado de hoje? Bota aí na tela para a gente, olha. Ibovespa, queda de 0,48%, S&P, queda de 0,15%, Dow Jones, queda de 0,28%, Nasdaq sobe 0,45%
E o dólar fechando a R$ 5,26, alta de 1,16%. O que você traz aí para a gente dessa avaliação da Ibovespa? São reflexos, né, desse movimento de incerteza. Ninguém sabe exatamente qual é o alcance dessa crise. A gente ainda vai ver, porque uma parte importante desses títulos que eu mencionei aqui, eles são o que a gente chama que eles ficam embaixo da água, porque você não sabe qual que é o valor efetivo deles. Então pode ser que nos próximos dias outros bancos tenham o mesmo problema, a gente não sabe. O que a gente viu é que o Banco Central já falando, o Banco Central americano falando, eu vou garantir o dinheiro dos depositantes, esse dinheiro não vai faltar para eles, já sinaliza a tentativa de conter o contágio. E isso eu acho muito importante. Então a gente viu as diferentes bolsas oscilando bastante, o Brasil caiu aqui, o dólar desvalorizou um pouquinho, por quê? Porque junto com isso tem o medo de ter recessão. Como a gente não sabe o alcance, se tiver recessão, o que acontece? O preço do barril do petróleo cai, como já caiu hoje, o preço das commodities em geral cai, e aí você pode ter também, né, alguma percepção aqui no Brasil de que se a gente começar a vender menos commodity, a gente pode ter menos dinheiro, o dinheiro pode fugir na direção de mais segurança, sai mais dólar aqui do país e corre na direção, né, dos títulos do Tesouro Americano, onde eles estão seguros. Então, nos próximos dias, a gente vai ver bastante coisa. E aí, último ponto, por que as bolsas caem? Porque bolsa é capital de risco, né? É o que a gente chama de renda variável. Então, pode subir, pode cair. Numa situação de incerteza, as pessoas, em geral, os investidores, eles vendem os papéis na bolsa e correm na direção, né, do seguro, né, o ativo seguro, que é o título do governo federal nos diferentes países. Então, um pouquinho esse movimento que a gente viu hoje. Tá certo, André. Melhoras para você e obrigada por participar, mesmo gripado, aqui do ICL segunda edição. Um beijo. Um grande beijo. Fiquem muito bem, gente. Uma boa semana para vocês. Beijo. E vamos esperar, né, que não se dissemine esse pavor, não se dissemine esse pânico. Já temos problemas internos suficientes, né, André? Então, exato, vamos dar um alívio aí, Estados Unidos, pra gente. Tchau, querido. Exato. Boa noite. Tchau. Até mais. Boa noite. E amanhã, dia 14, às 13h, estreia o novo módulo do curso de italiano, com a professora Linda Riolo. Ela é professora de italiano, formada em literatura italiana contemporânea pela Università degli Studi di Milano. E amanhã estreia também às 19h, na hora do ICL, segunda edição, o curso Problemas do Capitalismo Contemporâneo, com Wolfgang Streeck, o maior teórico do capitalismo financeiro internacional. 2 cursos legais, bacanas, amanhã aqui no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Meninos, parla italiano, manja italiano? Olha, eu fiquei curioso. Se eu leio finalmente a Divina Comédia em italiano. Quem sabe eu não faço esse curso na fartura de cursos bons que tem o ICL, né? Imperdíveis. Tá muito certo. Bom. E amanhã, sem esquecer também que tem ICL Notícias, primeira edição, às 20h, com Vivian Mesquita, William De Luca e Eduardo Moreira, tá bom? Boa noite, César Calejão. Bom descanso, Chico Sá. Amanhã tem mais. Boa noite, amanhã tem mais. Estaremos aqui. Tchau, tchau, comunidade. Fiquem bem. Amanhã tem ICL, segunda edição, às 19h. A gente espera vocês. Um beijo.